Vamos ao 25º estratagema de Arthur Schopenhauer, no livro Como Vencer um Debate, ou A Arte de Ter Razão. Esse estratagema refere-se à apagogia, ou apagode, por meio de uma instância. Instância é exemplo em contrário, do latim exemplum in contrarium, e apagode é a condução ao absurdo. A indução, todo mundo sabe que requer uma certa quantidade de casos para poder ser concluída. E aí você extrapola para um princípio universal, né? Expressando um princípio universal. Já a abdução precisa apenas apresentar um único caso ao qual o princípio não corresponda, e este será derrubado. Tal caso se chama instância. Instância é o exemplo em contrário, é aquele exemplo em contrário que refuta a tese principal. Mas não pode ser um exemplo em contrário aparente, isso a gente vai ver depois. Por exemplo, a proposição todos os ruminantes possuem chifres é derrubada mediante a única instância dos camelos. A instância é o único exemplo em contrário dos camelos. Eles são ruminantes, mas não têm chifres. A instância, ou exemplo em contrário, é um caso de aplicação da verdade genérica, algo a ser subsumido no conceito principal de tal verdade, para o qual, porém, ela não vale, sendo por isso inteiramente derrubada. Entretanto, podem ocorrer enganos. Desse modo, nas instâncias feitas pelo adversário, temos de observar o seguinte: o adversário pode se enganar nas instâncias colocadas, nos exemplos em contrários apresentados. Temos de observar o seguinte: número 1. Se o exemplo é realmente verdadeiro. Existem problemas cuja única solução autêntica é que o caso não seja verdadeiro, como ocorre com muitos milagres, histórias de espíritos, etc. Todo esse meio místico, você para refutar, você tem que pegar um exemplo que não seja verdadeiro. É claro que se for verdadeiro é o próprio milagre, entendeu? É a própria comunicação com os espíritos, etc. E tal. Então, se aquele exemplo você conseguir verificar que é falso, ele está provando, está negando a tese em contrário. Número 2. Se ele realmente está compreendido no conceito da verdade apresentada. Com frequência isso é apenas aparente, podendo ser esclarecido por meio de uma distinção precisa. Com relação a esse número 2, temos um exemplo que ocorreu aqui no Brasil há um tempo atrás, há muitos anos atrás. Um certo prefeito de São Paulo estava sendo acusado de ter contato pessoal com os bancos, né, com os banqueiros, na verdade, né? Ter contato particular com os banqueiros. E para provar isso, seus adversários apresentaram um documento assinado por ele, enquanto representante da prefeitura, no qual a prefeitura fazia um negócio com esse banco. Ora, esse exemplo em contrário é aparente. Por quê? Porque o fato da prefeitura ter assinado um documento com o banco para um contrato de serviço, prestação de serviço, e quem assina pela prefeitura é o prefeito, não significa que o prefeito tenha tido contato particular privado com os banqueiros, ou seja, com os acionistas majoritários daquele banco. Os adversários usaram esse exemplo em contrário, mas esse exemplo acabou caindo, né? E aí você tem que puxar a situação e discernir a situação, discriminar a situação para você poder se defender. Nesse caso, eles utilizaram uma instância aparente como premissa para a condução ao absurdo. Nesse exemplo, os adversários utilizaram um documento, um exemplo em contrário aparente, para conduzir o debate a uma conclusão absurda, ou seja, a prova do contato do prefeito com o banco. Isso é, para elaborar a condução ao absurdo. Eles quiseram elaborar a condução ao absurdo através de um exemplo em contrário aparente, mas que logo foi visto, quer dizer, se espera, né, que tenha sido visto, que isso não ia pegar o prefeito. O prefeito pode plenamente ter se defendido muito bem desse exemplo em contrário aparente, tá certo? Número 3. Se ele está realmente em contradição com a verdade apresentada. Isso também é muitas vezes apenas aparente. Cairia no mesmo caso aqui do exemplo do prefeito. O estratagema 25 é conhecido como falso exemplo em contrário. Na verdade, nós estamos falando aqui, na nossa última fala, de uma defesa, né? E no caso eu dei um exemplo de um ataque mal feito, tá? Mas o que se requer no livro é a vitória a qualquer custo. Logo, o livro, conforme eu falei no estratagema número 1, introdução, o livro pode ser usado de duas formas. Ou para você atacar, ou para você se defender.
se considera que o Schopenhauer escreveu esse livro como defesa a um suposto e possível debate com Hegel, que era seu adversário na área de filosofia, e lá na universidade onde Schopenhauer deu aula durante um período. Mas você pode usar também para vencer o debate. Então, da perspectiva de quem quer vencer o debate a qualquer preço, você tem que dar um exemplo falso em contrário, ou falso exemplo em contrário. Tá certo? Isso da sua perspectiva. Da perspectiva de quem está se defendendo, a vacina é discriminar esse falso exemplo e provar que ele é falso. Ele nada tem a ver com a tese central defendida por você. Tá certo? No caso, pelo seu adversário. Porque se você estiver atacando, quem está defendendo a tese principal é ele. Você, no caso, vai apresentar o falso exemplo em contrário como um opositor ao seu adversário. Ou seja, você está na perspectiva do leitor do livro, de quem está atacando e quer vencer o debate a qualquer preço. Esse foi o Estratagema 25 de Arthur Schopenhauer. Obrigado pela sua visita. Espero vocês no próximo Estratagema. Até lá.